A influência dos influenciadores digitais na nossa vida. Esse é o tema do programa Vivências de hoje. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio do programa Vivências aqui na sua TV Canal 4 Marília. Eu estou muito feliz de estar com você, mais uma vez, refletindo sobre assuntos relevantes, importantes, há muitas vezes decisivos também, né? Fico feliz de você estar aqui comigo. E hoje a gente vai falar sobre as influências que os influenciadores, eles têm na nossa vida, né? Eu não sei como que é a sua rotina, eu não sei se você tem aí alguns influenciadores, vamos colocar assim, porque influenciador está na era digital, né? Não é todo mundo que é da era digital que nos assiste ou nos ouve, enfim. Mas nós temos aí alguns ícones e algumas pessoas que são alguns ídolos nossos, vamos colocar assim? Alguns ídolos. Algumas pessoas que a gente se espelha, ou algumas pessoas que a gente acaba projetando algumas coisas na pessoa, ou então recebendo alguma influência dessas pessoas. Então, antigamente, nós tínhamos, quando a gente não tinha internet, né? Porque eu sou da época, né, gente, que não tinha internet ainda. E quando a gente não tinha internet, a gente tinha aí atores, atrizes de filmes, de novelas, e que a gente ia se espelhando, né? Eles ditavam moda, ditavam jeito de falar, jeito de se vestir e tudo mais. Então isso sempre existiu na nossa sociedade. Sempre existiram pessoas que influenciam pessoas, né? E pra gente ser influenciador hoje, a gente não precisa ter milhões de seguidores, né? As pessoas, elas espelham umas às outras. Entretanto, na era digital, nós temos os chamados influenciadores, né? Que são pessoas que trabalham com a imagem, são pessoas que têm bastante seguidores, são pessoas que trabalham com publicidade. Então são pessoas que têm um carisma, que têm um poder de persuasão, de envolvimento com o outro, né? São pessoas que têm facilidade na exposição e tudo mais. E utilizam isso como uma ferramenta de trabalho. Isso é importante frisar, e frisarei isso para você hoje. Uma ferramenta de trabalho, né? Os influenciadores utilizam da sua influência como uma ferramenta de trabalho. E o que acontece? O quanto que nós somos influenciados por algumas pessoas nesse sentido? Por quê? Porque a gente se identifica, porque a gente acaba projetando alguns sonhos, desejos, algumas coisas que a gente imagina nessa pessoa, e por N fatores nós admiramos essas pessoas. E aí entra esse poder de influência. Tá tudo bem, eu acho que na nossa sociedade existe isso, existem as admirações, existem as influências, isso tudo cabe dentro da sociedade, né? Isso cabe dentro de uma comunidade. Mas o que a gente precisa ficar atento é o quanto nós somos influenciados a ponto de mudarmos a nossa maneira de pensar, de ser, de projetar a nossa vida, mudar os nossos comportamentos, né? Comprar, aspas, né? A ideia daquele influenciador como uma verdade absoluta, idealizar algumas coisas naquela pessoa, projetar questões importantes de relacionamentos, de vida, na vida dessas pessoas. Então existe, e quando a gente fala de saúde mental, é uma linha tênue. Nós acabamos de falar da febre dos bebês reborn, né? Até que ponto que é colecionar, até que ponto é uma projeção, até que ponto é terapêutico, enfim. Tudo é uma linha muito tênue, né? Quando a gente fala sobre subjetividade, sobre individualidade, sobre movimentos do indivíduo, do ser humano.
Então a gente precisa sempre, gente, refletir as nossas práticas e refletir os nossos pensamentos. A gente precisa de mais rodas de conversa, a gente precisa de mais cafés das 5 horas da tarde, a gente precisa bater mais papo, a gente precisa conversar, a gente precisa trocar ideias, a gente precisa construir conhecimento dessa forma, porque é uma forma da gente criticar as nossas ideias. Até que ponto você é influenciado por determinado influenciador? Até que ponto eu e você, vou me colocar nesse bolo também, tá? Porque isso aí somos todos nós. Até que ponto nós projetamos e idealizamos na vida da outra pessoa? Até que ponto nós consumimos aquilo que a outra pessoa faz de publicidade e dizendo que é algo maravilhoso, que é algo extraordinário, que você tem que consumir aquilo? Até que ponto a gente faz isso? Muitas vezes nós somos envolvidos em algumas situações, em algumas questões, e aí a gente tem várias discussões acontecendo. Se você é uma pessoa antenada, você está percebendo CPI das bets, algumas coisas acontecendo, e até que ponto nós somos influenciados a nos comportarmos conforme influenciadores designam e falam que a gente precisa se comportar. Eu costumo dizer que para os meus alunos, para as pessoas que me seguem também, para as pessoas que estão em contato comigo, que o que eu sei, o que eu estudo é um pouco a mais do que algumas pessoas sabem e estudam. Eu me dedico a uma área de conhecimento, por isso que eu tenho esse conhecimento, mas isso não quer dizer que eu também não tenho umas dificuldades que todo mundo tem. Muitas pessoas projetam em mim, em outras pessoas, em outros psicólogos, em outros profissionais de saúde, em outros médicos, coisas e ideias que são inverdades. Por exemplo, a Ana não tem problemas. Por exemplo, nossa, a Ana fala tão bem, né? A Ana se comunica tão bem. A Ana é tão calma. Ah, puf! Eu costumo dizer, vai lá em casa, conversa lá em casa. Porque as coisas não são dessa forma. A gente precisa tomar muito cuidado com o que está no meio, gente. Entre mim e vocês. O que está no meio entre mim e o influenciador que eu sigo. O que está no meio ali? Eu preciso tomar muito cuidado. Eu preciso tomar muito cuidado se aquilo que eu ouço de fato faz sentido para mim, de fato condiz com a minha realidade. Se aquilo que o outro está vendendo, se aquilo que o outro está promovendo através de publicidades, de fato condiz com os meus valores pessoais. Eu sempre vou bater nessa tecla com você. Quais são os seus valores pessoais? Jogar é um valor pessoal para você. Um relacionamento aberto é um valor pessoal para você. Não ter filhos ou ter filhos é um valor. O que é? O que é o valor para você? Quais são os seus norteadores de vida? Existe um livro, eu tenho indicado esse livro, e não tenho publicidade para isso, tá? Eu tenho indicado muito esse livro, que é Quem Me Roubou de Mim, que é do Padre Fábio de Mello. Há muito tempo, eu acho que ele foi um dos primeiros livros que ele escreveu, eu acredito que sim. E ele discute esse roubo da subjetividade, principalmente nas relações interpessoais e amorosas. E aí eu amplio para o roubo da nossa subjetividade digital. Aquilo que a gente consome, o que a gente consome, o algoritmo vai te entregar mais e mais. Então, muitas vezes, as pessoas falam, nossa, Ana, eu estava com um problema e eu entrei em tal plataforma e veio uma mensagem assim e que, olha, conectou comigo. Isso é algoritmo, isso é computador, isso é inteligência artificial. O tanto de tempo que você perde, que você investe em um determinado conteúdo, o algoritmo vai entender que você curte aquele conteúdo e vai te mandar cada vez mais conteúdos daquilo. Isso assim, básico da inteligência artificial. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que tomar cuidado com alguns processos que acontecem psicológicos e emocionais para a gente também, como por exemplo as comparações, as idealizações,
né? Se eu quero ter a vida da fulana de tal. Olha, fulana de tal cada dia tá num lugar, eu quero isso pra mim. Nossa, ela tá sempre feliz, sempre sorrindo, né? Ou eu quero aquilo que ela tem. Ou é dessa forma que tem que ser mesmo, porque ela disse que ela faz isso no relacionamento e dá certo. Qual é a evidência que eu e você temos que é real isso? Qual que é a evidência? Quando que o entretenimento tá virando algo norteador na sua vida? Antigamente, a gente assistia um filme e aquilo era um filme. Filme, gente, é uma ficção, é um filme. E aí, qual que é a diferença do filme que a gente assistia na televisão, que a gente assiste nos streamings hoje, e de uma pessoa que se expõe nas redes sociais? O que te garante que essa pessoa está falando a verdade dela mesmo? Ou ela está utilizando, mais uma vez eu falo, a publicidade e a exposição como uma ferramenta de trabalho, da mesma forma que atores e atrizes fazem isso? Nós temos que tomar muito cuidado. Tem muita gente hoje entrando em movimentos e em situações extremamente perigosas, porque não tem esse filtro do que é real, do que não é real, do que é publicidade, do que não é publicidade, do que é uma venda, o que não é uma venda, né? Então a gente precisa começar a refletir que muitas vezes as pessoas expõem não só a realidade, elas expõem muitas vezes aquilo que elas vendem. Teve um dia que eu assisti a entrevista com uma pessoa, não vou expor ninguém aqui, e essa pessoa, ela foi questionada de um produto cosmético que ela divulgava. E aí a entrevistadora perguntou assim: mas você usa mesmo esse produto? E a pessoa, quando a gente estuda comportamento, a gente percebe, né, uns atos falhos assim. E a pessoa, claro. Será? Ou será que a gente só está vendendo um produto que a gente nem consome? Então eu queria te levar a pensar e a refletir sobre essa problemática contemporânea que nós estamos vivendo hoje. O que você tem consumido? O quanto você e eu, nós estamos sendo influenciados por influenciadores? O quanto que nós deixamos com que esses influenciadores norteiem a nossa vida. Entretenimento é entretenimento, vida real é vida real. Valores pessoais são inegociáveis. Então, mas Ana, como que eu vou fazer essa linha tênue? Valores pessoais. Quais são os seus valores pessoais? O que são valores pessoais? São aquelas situações, ações que eu não abro mão. Eu não abro mão de estar com a minha família, Ana. Eu não abro mão de estar com as minhas cachorras hoje, elas são extremamente importantes para mim. Eu não abro mão de ter um tempo de falar com os meus sobrinhos e com os meus irmãos e minhas cunhadas no final de semana, enfim, pela internet. Eu não abro mão de me conectar com o meu sagrado. São coisas que eu não abro mão, que são valores pessoais para mim, que são bem claros para mim. Se alguém vier para mim e fizer uma proposta na qual eu tenha que abrir mão dos meus valores, não abro mão. Então, eu falei hoje aí para uma pessoa, a sua felicidade está atrelada aos seus valores pessoais. Quando a gente sabe quais são os nossos valores pessoais, muito difícil sermos uma folha ao vento, que vai para lá e vai para cá. Então a pergunta do episódio Vivências de hoje é: o quanto eu e você estamos sendo influenciados por influenciadores que utilizam a mídia como uma ferramenta de trabalho e utilizam essas exposições como uma ferramenta de trabalho? E o quanto que nós estamos trazendo para a nossa vida algo que é uma ferramenta de trabalho. Então tome muito cuidado com aquilo que você consome. Dizem que a gente é o que a gente come, né? Então a gente é o que a gente consome de uma forma geral. Tanto alimento, quanto cognitivo, intelectualmente, relacionalmente, socialmente, nós somos o que consumimos. O que você tem consumido e o que eu tenho consumido.
Espero que tenha feito sentido para você, que você conecte essas informações, reflita, tire tempos, pausas para refletir sobre os seus valores e se tudo isso tem realmente conectado com os seus valores ou não. Espero que tenha feito sentido, fique bem e a gente se vê no próximo episódio do programa Vivências. Um grande beijo para você.